Sabe aquelas histórias que grudam na nossa mente e a gente nunca mais esquece? Pois é, a resposta para esse feitiço muitas vezes está numa técnica de roteiro super poderosa, as tramas paralelas. Hoje a gente vai mergulhar fundo nesse segredo. Para pensar um pouquinho no seu filme preferido. O que faz com que ele seja mais do que só um passatempo? Por que certas narrativas marcam a gente de um jeito tão profundo, enquanto outras a gente esquece assim que sobem os créditos? A grande sacada está justamente naquilo que a gente não enxerga de cara. É como um iceberg, sabe? A magia está na profundidade. São as várias histórias, todas entrelaçadas ali, debaixo da superfície, que criam uma experiência que realmente nos prende, que nos captura por completo. E para a gente entender isso direitinho, nosso papo vai ser assim. Primeiro, a gente olha a anatomia das tramas. Depois, a gente vê a arte de costurar tudo isso. Vamos aprender com os grandes mestres, analisar uns exemplos bem legais e, no final, fechar com algumas dicas práticas. Vamos nessa? Ok, vamos começar pelo básico, a anatomia das tramas. Imagina que uma história é um tecido. As tramas são os fios. Cada fiozinho tem uma função específica e é a combinação deles que cria uma peça única, forte e cheia de detalhes. Para começar, temos a trama A, que é a linha de frente. Ela é o quê da história. É aquela trama externa, o objetivo que a gente vê, sabe? É a pura ação, o conflito físico. Seja resgatar alguém, vencer uma competição ou simplesmente sobreviver. É o que aparece no trailer. Aí vem a trama B, o coração. Aqui é o porquê. Essa é a jornada de dentro, a jornada emocional. É aqui que a história fala de amor, de redenção, de autoconhecimento. Normalmente ela gira em torno de um relacionamento que obriga o nosso protagonista a olhar para dentro e mudar. E para fechar, tem a trama C, o tempero. Pensa nela como as subtramas que dão aquele sabor especial. Elas podem reforçar o tema principal, trazer um momento de alívio cômico ou simplesmente deixar o universo da história muito mais rico, mais vivo. Beleza, agora que a gente já conhece os fios, tá na hora de aprender a tecer. Segunda parte, a arte de entrelaçar. E olha, o grande segredo aqui não é só ter um monte de história acontecendo ao mesmo tempo. O pulo do gato é fazer com que uma dependa da outra para existir. Um exemplo que faz isso com perfeição é o Cavaleiro das Trevas. A trama A é super clara, a missão do Batman de parar o Coringa. Mas o que dá um peso gigantesco para a história é a trama B. Todo o conflito interno do Bruce Wayne, o triângulo amoroso com a Rachel, a rivalidade com a Harvey Dent. E ainda tem a trama C, que explora a corrupção de Gotham e aquele dilema moral nas balsas, reforçando o tema do filme. Cada trama tem seu papel, e juntas elas são uma força. Isso nos leva à regra de ouro de toda essa história. As tramas não podem correr em pistas separadas. De jeito nenhum. O que acontece na jornada emocional, lá no coração do herói, tem que ter um impacto direto na jornada de ação. Por exemplo, um coração partido, na trama B, pode levar a um erro fatal ou desastroso lá na trama A. Agora, que tal a gente ouvir o que alguns dos maiores especialistas em roteiro têm a dizer sobre isso, hein? Seção 3. Lições dos grandes autores. A Linda Seger, por exemplo, fala muito sobre equilíbrio. Ela insiste que toda a subtrama, não importa o quão pequena ela seja, precisa ter seu próprio comecinho, meio e fim. Isso dá um peso para ela, garante que ela não fique solta, parecendo que está ali por acaso. Já o John Truby tem uma ideia genial, a rede de personagens. Para ele, as subtramas funcionam como espelhos, mostrando lados diferentes do nosso herói. As jornadas dos personagens secundários mostram caminhos que o protagonista poderia ter pego, o que deixa a jornada principal dele muito mais complexa. E o Sid Field nos dá uma dica que é, crucial. Ele diz que a trama B é onde o tema da história vive de verdade. A grande virada de chave é essa. A trama A é sobre o que o personagem quer conseguir, o objetivo externo. Mas a trama B é sobre o que ele precisa aprender para crescer como pessoa. Ok, chega de teoria, né? Vamos ver como é que essa engrenagem toda funciona na prática. Seção 4. Exemplos práticos de sucesso. Vamos pegar dois clássicos. Em Pulp Fiction, a gente tem um monte de tramas que parecem não ter nada a ver uma com a outra, mas que são amarradas pelo tema. Aquelas conversas sobre hambúrgueres é uma trama C perfeita. Ela humaniza os personagens e, de um jeito meio maluco, aumenta a tensão da trama A. Já em Lost, os flashbacks são a trama B na sua forma mais pura. O trauma do passado de cada um deles determina se eles vão sobreviver ou não no presente da ilha. É simplesmente genial.
E para a gente fechar com chave de ouro, vamos montar um pequeno kit de ferramentas prático. Seção 5. Dicas finais para a construção. Anota aí. Primeiro, o tema é a cola. Todas as tramas, de alguma forma, têm que conversar com a mesma ideia central. Segundo, pense no ritmo. Uma trama C mais leve pode ser aquele respiro que o público precisa no meio da tensão da trama A. E terceiro, e talvez o mais importante de todos, vá com calma. Para começar, focar em uma trama A bem forte e uma trama B sólida já é um golaço. No fim das contas, essa metáfora da orquestra é perfeita. Contar uma história com várias camadas é saber a hora de aumentar o volume da emoção e a hora de deixar a ação tomar conta. É um balé, um jogo de equilíbrio e harmonia. E para a gente terminar, fica uma pergunta para pensar. Naquela história que mora no seu coração, seja um filme, uma série, um livro, qual é a trama que realmente pega? É a trama da ação, da missão, ou é a da transformação do personagem? Fica aí a reflexão.